Olá meu amigo, olá minha amiga do Carona do Empreendedor. Estamos aqui de volta no nosso estúdio novo, como vocês já viram, já fiz até promoção do estúdio para vocês. Um lugar bonito aqui e tal, arborizado, coisa diferente, né? Coisa fina. Quem disse que o Carona uma vez ia ficar fino desse jeito? Hoje estamos aqui com o nosso grande amigo Rodrigo Bueno. Rodrigo, prazer ter você aqui no programa. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Já fazia tempo. Obrigado. Fazia tempo que eu queria convidar você. Anos, né? Anos. Só não vai poder ganhar uma carona, né? Mas tudo bem, vamos ficar aqui parados no mesmo lugar, né? Vamos lá. Agora, Rodrigo, é o seguinte, eu te conheço já de um bom tempo, já vi palestra tua, inclusive, adorei a palestra que eu vi. Já está há bastante tempo falando sobre neuromarketing. Como é que você começou nesse mundo de neuromarketing? Estou até meio travado aqui, tá difícil, gente, desculpe. De neuromarketing, mas explica pra gente, o que é neuromarketing e como é que você começou? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. Em 2014, eu fazia faculdade e um amigo meu falou, cara, você precisa estudar uma coisa que se chama neuromarketing. Em 2015, eu comecei a fazer um MBA na FGV e eu tive o privilégio de ter aula com o Marcelo Peruso, é um dos grandes nomes do neuromarketing no Brasil. Lá na aula, a gente tinha uma dinâmica, que era criar uma estratégia de marketing digital aplicando estratégias de neuromarketing. E eu tive a felicidade de ganhar esse desafio que teve lá na FGV. E de lá surgiu a ideia de estudar mais, fazer palestra e buscar a fundo o conhecimento, né? Então eu comecei a estudar, fiz muitos cursos, muitos livros. E a Karine Carbem, que você deve conhecer, convidou para ministrar uma palestra no Ópera, aqui em Curitiba, num coworking. E eu fui ministrar a palestra e, graças a Deus, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, porque realmente impactou e eu tive um resultado muito positivo com aquilo. Na palestra que eu dei, pessoas vieram fazer serviço, trabalho com a agência que eu tinha. Então, foi assim que eu comecei o neuromarketing. E também, em 2015, no mesmo ano, eu trouxe também um dos grandes nomes do neuromarketing, que é o Pedro Camargo. É uma referência no Brasil e eu gostava tanto do assunto, eu gosto tanto do assunto, que eu resolvi trazer ele para fazer um workshop em Curitiba de 2 dias. Daí foi onde eu deslanchei, falei, não, agora deslanchou o neuromarketing. Tem que estudar, tem que... Eu achei interessante o que você falou agora da Karine, fiquei pensando enquanto você falava, eu acho que ela é a maior lançadora de palestrantes de Curitiba. A Karine é. Porque eu fico pensando tanto de palestrante que ela lançou, que ela deu oportunidade, assim, pô, obrigado Karine, tá realmente mudando aí o cenário de Curitiba, né? Eu agradeço ela porque foi a primeira pessoa que falou assim, cara, você vai dar uma palestra pra mim, confiou. E legal. Realmente, né, agradeço mais uma vez. E foi dar várias vezes, né, a palestra pra ela? Foi dar mais de uma. Em São Paulo, dei palestra pra ela também, numa empresa que ela é parceira lá. Legal. E a Karine sempre me ajudando. Eu dei palestra para ela, você deu palestra para ela, eu consigo já pensar em alguns outros amigos que também. Essa rede de palestrante aí foi tudo criado por ela. A Karine é uma lançadora de talentos. Lançadora de talentos. Até pro pessoal que tá aí, quem quer lembrar, foi o episódio 3 mais ou menos, dá uma procurada lá. Olá, boa tarde Karine. Boa tarde. Que prazer poder dar uma carona para você hoje, falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Né? Que vocês vão achar o episódio com a Karine também. Tá? Bastante tempo, bem no comecinho do carona. Mas voltando para o neuromarketing, o que é exatamente esse tal de neuromarketing? Então, o neuromarketing envolve várias ciências, né? Psicologia, antropologia, sociologia. E assim, neuromarketing é uma ciência que ajuda as empresas a decidir se a comunicação delas está entregando benefício de forma esperada para os clientes. Ou seja, as pessoas não compram serviços nem produtos, elas compram confiança. Então, por meio da comunicação, como que eu consigo reduzir o medo de um cliente, entregar um prazer para ele? Então, basicamente, isso é neuromarketing. Entender o comportamento das pessoas, como que elas caminham em direção ao serviço ou um produto. Qual que é a força consciente que existe na mente dela que faz ela caminhar em direção ao serviço ou um produto. Porque uma pessoa compra o serviço de uma empresa X e não compra da Y. Então, existe essa força inconsciente que motiva ela a comprar o serviço de uma empresa. Né? E essa força inconsciente está ligada com os valores dela. Ou seja, ela adquiriu valores quando criança, carrega até hoje na vida dela e ela inconscientemente busca alguma coisa que reduz o medo dela ou que ativa uma emoção positiva nela, ligado com a infância que ela teve. Então, o neuromarketing é mais ou menos isso. Neuromarketing, então, é entender o porquê a pessoa compra de uma empresa e não compra da outra. Quais são os fatores e tentar aplicar isso para fazer com que ela compre. As empresas, hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande por conta da concorrência. A concorrência é gigantesca, né? Tanto
em muitos setores. O marketing digital está aí, as empresas estão apostando muito no marketing digital, a concorrência no marketing digital também aumentou gigantesco, teve um aumento gigantesco. Então, se a gente entender como as pessoas se comportam, a chance de você vender mais, conseguir mais resultado para a empresa é muito melhor. Né? Então, o que a gente estava comentando agora há pouco, a gente precisa entender o que faz essa pessoa comprar para a gente criar estratégia de marketing para conseguir vender mais. Né? Então, a gente está falando até da questão cultural. Vou pegar um exemplo: Brasil, França, Japão, Alemanha. As empresas falam: meu serviço tem muita qualidade, mas eu não consigo vender. A gente precisa entender que qualidade para uma cultura é diferente do que para outra cultura. Vamos supor assim, qualidade para o alemão. O alemão gosta de coisas que tem um padrão. Simplesmente isso, padrão. O japonês, a qualidade do japonês é perfeição, tem que ser perfeito. A qualidade para o francês é luxo. E luxo significa o quê? Coisas feitas à mão, artesanal. E a qualidade para o brasileiro? Simplesmente coisas que funcionem. Brasileiro não quer nada com nada da vida, né? Não. Funcionou? Só? É isso, acabou. Funciona a gambiarra, já tá bom. Tá bom. Isso serve para... E por que isso impacta muito na estratégia de marketing das empresas? Porque as empresas querem fazer uma coisa muito rebuscada, que não tem conexão emocional com o consumidor. As pessoas não conseguem se conectar emocionalmente por conta dessa coisa muito rebuscada. Ou seja, algumas empresas criam uma comunicação muito mais simples, com contraste, e as pessoas conseguem se conectar mais fácil emocionalmente, e aí que surge a venda, pós-venda, a questão da marca se fortalecer no mercado. Então, a gente deve pensar, né, analisar, na verdade, como que as pessoas estão se comportando em direção ao serviço da minha empresa, o que está dando certo, o que não está, o que eu preciso mudar, qual é o estudo que eu preciso fazer para entender o comportamento dela, qual que é o nicho psicográfico que a minha empresa atende. Então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. E para isso precisa entender o consumidor, né? Saber exatamente quem é teu consumidor para a gente tentar entender como é que ele pensa. A base é a mente humana, né? A base de tudo é a mente humana. A gente se preocupa com métrica, com algumas estratégias de como fazer no Google, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, mas a gente esquece do principal, que é a mente do ser humano. Até eu vejo assim, uma habilidade que a gente fala que é muito necessária dentro do negócio, independente de ser um profissional dentro do negócio ou se você é um empresário, a habilidade principal que você precisa ter é entender de pessoas, né? Entender de pessoas, a capacidade de você entender de pessoas. Você entendendo pessoas, você consegue lidar com as pessoas dentro da tua empresa, você consegue lidar com os clientes, você consegue lidar com todo mundo de uma maneira harmoniosa e consegue vender mais e consegue manter aquela engrenagem rodando, né? Tem uma frase hoje que diz assim: a estratégia hoje de vender é você vender sem vender. O que isso significa? Faça tudo para o teu cliente, menos vender. Ou seja, você tem que ajudar o teu cliente, se entregar para ele. Eu vejo isso na questão da nossa agência. Eu vejo um cliente chega em outra agência e fala: eu preciso fazer isso. Não é tanto. Eu preciso fazer uma coisinha aqui, pequenininha, sei lá. É tanto. Lá na agência a gente faz assim: o cliente pede uma coisa, a gente ajuda primeiro. A venda é a última coisa que a gente faz. Porque o cliente acaba se sentindo confortável. Gera aquela reciprocidade, né? Exatamente. Essa é a estratégia de vender hoje. Se você for vender um produto, um serviço diretamente, as pessoas se bloqueiam. E o mercado tem muita publicidade no mercado. Digital, outdoor. Então as pessoas já estão se bloqueando. Agora quando você ajuda e essa pessoa se sente abraçada, ela se entrega para você. Fala: não, vou entregar minha empresa na mão dessa pessoa que está me ajudando. Né? E eu até vejo, Rodrigo, que a gente está indo, você pode falar melhor do que eu, mas assim, eu consumidor vejo que a gente está indo para uma terceira fase de publicidade já. Primeira fase é aquela em que quem fazia publicidade vendia. Então, colocava outdoor, quem tinha poder para colocar outdoor, quem tinha poder para colocar... Fazia massificar, né, a publicidade. Massificava ou fazia panfleto, fazia qualquer coisa, vendia. Aí a gente chegou num momento em que o consumidor não aguenta mais ver propaganda. Então, aquela propaganda na TV que você já passa 1, 2, 3, 4 vezes, você já está de saco cheio, você começa a odiar a marca de tanto que você vê aquela publicidade. Antes eu lembro que a gente decorava, né? Não sei se você lembra aquela propaganda da Brastemp, que eu adorava. O que você acha de tal marca? Olha, não é uma Brastemp. Isso ficou na nossa cabeça, principalmente na cabeça dos nossos pais. Claro, isso tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Eu lembro da CCE, que o pessoal falava aquela televisãozinha, né? O pessoal chamava de CCE, conserta e estraga. Então, tem algumas coisas, algumas propagandas que
pela repetibilidade, ficava na nossa cabeça. Agora a gente não aguenta mais. Começou a surgir aquela época de marketing de conteúdo, né? Então vamos entregar um conteúdo legal para que o cliente se sinta interessado pela nossa marca e para que ele procure o nosso produto. Só que eu vejo o seguinte, todo mundo começou a fazer esse marketing de conteúdo. De repente a gente tem tanto conteúdo na internet que a gente não quer mais. Começou a se tornar repetitivo isso também. E agora a gente chega numa terceira fase que eu não sei qual é. Então a minha pergunta para você seria, e agora? O que a gente tem feito e que tem dado muito certo é a gente focar no problema do cliente. Legal. Qual é o problema que o cliente tem? E direcionar uma estratégia que reduz o medo, mas que reduz um problema do cliente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma clínica que a gente atende. Então, vou pegar um problema de pessoas que sofrem com ronco. Nós trabalhamos com uma estratégia direcionada para pessoas que sofrem com ronco. E na comunicação que a gente faz, nós trabalhamos essa questão de tentar reduzir esse medo dela, tentar solucionar o problema para que ela se conecte emocionalmente, venha fazer um comentário ou preencher um formulário de captura ali, que ela tem interesse em receber o contato de uma pessoa do comercial lá, que vende um aparelho para ronco. Então eu acredito que agora as pessoas estão não são mais inteligentes, mas elas estão se bloqueando cada vez mais. São mais inteligentes. Está também, mais né? difícil vender hoje. Mais difícil vender. Muito mais difícil vender. Primeiro, por conta da concorrência. Segunda, pela poluição de publicidade que a gente tem. E agora é isso que a gente tem que fazer. Reduzir o medo e focar no problema dos clientes. E eu acho que muito mais hoje também é a questão a gente tem que reforçar a marca. A questão do conteúdo, as pessoas estão começando a enjoar. Estão começando a enjoar. É muito conteúdo na internet. Muito conteúdo. Então, eu acho que se focar em problemas específicos é o que vai dar resultado. E é o que está dando resultado, na verdade. E até, eu lembro assim, quando a gente começa a falar dessa publicidade de panfleto, essa publicidade de a gente jogar muita informação para quem não quer, ou muita propaganda. E na verdade era propaganda, né? Porque eu lembro que nos outdoors você via muita questão de preço. Assim. A pessoa já falava tal produto e tal preço. Ou até eu lembro daquelas propagandas de TV, tipo, sei lá, Pernambucanas, Renner, esses negócios. Era preço. Não sei o que por R$10,90, não sei o que por R$9,90. Então eu assimilo essa propaganda com o Rambo, né? Porque era tipo assim, o Rambo que sai lá na floresta, mas dando tiro pra tudo quanto é lado. E tipo, se acertar alguém, beleza. Se não acertar, tipo, beleza, a bala tá de graça aqui. E daí agora o negócio começou a mudar, né? A gente começou, ao invés de a gente oferecer, que nem você falou da questão de ronco, né? Vamos oferecer um produto pra quem ronca, pra pessoa não roncar. Não adianta eu oferecer pra uma pessoa, vou oferecer ali pro Thiago que tá ali. Thiago, o Thiago não ronca. E eu fico falando, pô, Thiago, vamos comprar um produto aí, vamos melhorar a qualidade de vida tua para você não roncar. Não adianta nada. E o público desse problema do ronco, às vezes não é o homem, é a esposa dele. E a gente tem que trabalhar o emocional nessa parte. Emocional. Nessa parte, você vai colocar uma foto, você tem que colocar uma imagem de uma mulher sofrendo com o homem que está roncando do lado. E fazer um texto que faz, pô, eu sofro com isso em casa. Vou entrar em contato, quero que meu marido vá resolver esse problema. Ou eu tenho esse problema, a mulher pode falar, eu tenho esse problema. Né? Então, eu escuto muito uma outra coisa também quando a gente faz consultoria, preciso inovar dentro da minha empresa, Rodrigo. Comunicação que não está funcionando. É aquela coisa de novo, coisa muito rebuscada. Inovação nada mais é do que a capacidade de você gerar valor agregado ao ser humano. Quando as pessoas fazem isso, geram valor agregado, as pessoas se conectam emocionalmente e compram. A questão do panfleto que a gente falou não tem valor hoje para você entregar na rua. Mas se, por exemplo, uma pessoa vai comprar um apartamento, ela vai num local que tenha lá os vendedores e tal, que quer apresentar o apartamento, aí sim é interessante você ter um papel, uma apresentação, porque as pessoas se conectam mais, com muito mais facilidade, muito mais forte, o toque do papel. Um cartão de visita ainda vale a pena você ter, porque as pessoas se conectam com a tua marca, porque você prova. Quando as pessoas tocam em algo, você está provando para elas. Né? Provando que existe mesmo. Que existe, né? Eu já tive vários casos que pessoas falam, já investi em marketing digital na minha empresa, mas não funciona. Eu pego um artigo, eu vou provar para você que funciona. Está aqui, lê esse artigo e depois a gente conversa. Então, quando as pessoas tocam, elas sentem que é verdadeiro, sentem que é real. Então, isso para estratégias dentro das empresas é interessante também. Com certeza. Eu acho que panfletagem, assim, como fazer nem o Rambo, não vale a pena. Mas você atrair o cliente para dentro da empresa e lá dentro você trabalhar uma estratégia com um papel, com uma apresentação, aí sim vale a pena.
Vamos, para você que está chegando no Carona agora, ou para você que está assistindo, vamos fazer um resumão agora. O negócio é o seguinte, você está precisando vender. Todo mundo está precisando vender hoje, né, Rodrigo? Sem vender não há nada. A concorrência está difícil, está todo mundo precisando vender. A questão é o seguinte, não adianta fazer que nem o Rambo, então. Não adianta sair distribuindo tiro por aí. Não adianta ficar desesperado para vender. O que você precisa fazer? Atrair o cliente para dentro do teu negócio, mostrar que o teu produto é importante. Mas não adianta mostrar que o teu produto é importante para um cliente que não acha o teu produto importante. Então, por exemplo, estou querendo comprar um apartamento caro, que nem a gente está aqui num apartamento de luxo. Não adianta tentar vender para uma pessoa que tem um salário mínimo? Não adianta. Então não adianta fazer propaganda para ela? Não adianta. Terceira fase, e é o que a gente vai trabalhar agora e é o que eu vou perguntar aqui diretamente para o Rodrigo. A gente precisa trabalhar o emocional da pessoa, daquela pessoa que tem o problema. Mas para isso a gente precisa entender o problema e por que ela quer solucionar aquele problema. Me diga o seguinte, 3 dicas aí que você pode dar para o pessoal, ou mais dicas se você tiver na ponta da língua, aí você que decide. Mas assim, de toda essa jornada tua de neuromarketing, de tudo que você aprendeu, o que seria mais interessante para passar para o pessoal, assim, coisa prática para o pessoal sair vendendo? A primeira é você vender sem vender, se doar para o cliente. Eu acho que esse é o papel fundamental do vendedor, é se entregar. E também uma outra coisa é vender sem se cansar, é correr atrás todos os dias. A concorrência está aí e ganha aquele que corre. Segundo, vai vender um serviço, um produto, fazer vídeo em Facebook. As pessoas estão consumindo muito mais vídeo e uma estratégia é fazer com que elas se projetem no vídeo. Então a produção de um vídeo é o que faz as pessoas conectarem mais fácil. Terceiro, focar no problema, entender qual que é o problema do consumidor e gravar um vídeo focando na resolução desse problema. Então seria mais ou menos isso. Rodrigo, eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço você, cara. Eu acho que o pessoal vai ficar mais interessado em neuromarketing ainda. Se quiser passar um conteúdo para eles, algum lugar para eles seguirem aí. Entra no nosso site lá, updo.com.br, updo.com.br. No nosso blog tem algumas dicas de neuromarketing lá. No meu Facebook também, Rodrigo Bueno, pode pesquisar lá. Eu sempre estou postando frase, dica lá. Então, é isso. Tá sempre postando mesmo. Eu vejo de vez em quando lá. Aproveita para entrar lá no Facebook dele, aproveita para entrar no site dele para conhecer um pouco mais e para assistir uma palestra, né? Eu assisti a palestra do Rodrigo, achei super legal. Beleza? Muito obrigado. Você, meu amigo caroneiro que está aí acompanhando, não está de carona com a gente, mas está quase, né? Eliminamos a parte do carona. Muito obrigado e até o próximo Carona do Empreendedor. Valeu.